Rinocerontes, hipopótamos, elefantes, Dwayne Johnson. Não há como contestar que os mamíferos podem crescer bastante de fato. Comparados aos maiores dinossauros, os maiores mamíferos terrestres vivos são claramente deficientes em peso. Então qual é o problema? Por que não existem macacos gigantes arrastando estrelas de Hollywood para o topo do Empire State Building? Mas haveria? Vamos dar uma olhada na ciência das criaturas colossais. Sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Para que os animais aumentem de tamanho ao longo de gerações, precisamos de duas coisas. Um ambiente que permite que os animais cresçam grandes e seleção natural a favor de indivíduos maiores. Existem muitos motivos pelos quais a seleção natural pode favorecer o aumento do tamanho, como atrair um parceiro, capturar presas ou evitar ser comido. Ser grande também significa ter acesso a valiosos recursos alimentares inacessíveis aos rivais. Ao ser alto o suficiente para alcançar as folhas no topo de uma árvore, por exemplo, ou ser capaz de afastar brutalmente a concorrência, esses benefícios levam a uma vantagem de sobrevivência, aumentando as chances de passar genes que provavelmente resultam em descendentes maiores que a média. Ainda assim, é amplamente aceito que a seleção natural é capaz de impulsionar um aumento de tamanho ao longo das gerações. Mas por que havia tantos mais gigantes no passado? E como eles conseguiram crescer tanto? O titanossauro, o maior dinossauro já descoberto, cresceu até 37 metros, ou 122 pés de comprimento, da cabeça à cauda. Havia algo sobre as condições ambientais na era dos dinossauros que permitia o gigantismo? Uma teoria que está circulando na web é que a gravidade era mais fraca milhões de anos atrás, permitindo que enormes dinossauros fossem mais ágeis, apesar de seu tamanho massivo. Aguente firme, a gravidade realmente limita o tamanho máximo de plantas e animais, mas não há motivo para acreditar que a massa da Terra tenha mudado substancialmente desde a época dos dinossauros. Então sua força gravitacional deve ser a mesma. Uma teoria totalmente mais científica especula que o crescimento dos antigos gigantes pode ter sido supercarregado por uma superabundância de oxigênio. O oxigênio atualmente compõe cerca de 21% do ar em nossa atmosfera, mas acredita-se que 300 milhões de anos atrás ele representava até 35%. Então, algum animal cresceu mais como resultado? Os insetos realmente cresceram. Gigantes arrepiantes viveram por milhões de anos antes do primeiro filme de monstro. No entanto, se olharmos para os níveis históricos de oxigênio e a presença de animais gigantes ao longo do tempo geológico, não parece haver uma correlação geral entre os dois. Acredita-se também que a alta disponibilidade de CO2 tenha levado a um boom na produtividade das plantas, resultando em um buffet inesgotável para os herbívoros. Novamente, porém, essas condições não têm uma forte correlação com a presença de dinossauros gigantescos, então elas não podem ter sido o fator decisivo. Também sabemos que os níveis de CO2 são um fator primário que governa a temperatura global através do efeito estufa, e todos nós vimos que há uma falta de correlação entre os níveis de CO2 e o gigantismo. Isso implica uma falta de correlação entre temperaturas quentes e o gigantismo também. Parece então que, enquanto fatores como concentração de oxigênio, temperatura e produtividade vegetal podem ter ajudado ao longo do caminho, eles não são suficientes para explicar sozinhos ou juntos o surgimento de enormes dinossauros. Então, como isso aconteceu? A opinião atual é que não foram apenas os recursos ou condições disponíveis para eles, mas a maneira como se adaptaram a essas condições que fez a diferença. Os gigantes titanossauros exemplificam esse ponto. Vamos dar uma olhada em algumas de suas adaptações, conforme descrito em um artigo de 2011 na revista Biological Reviews. Um pescoço extremamente longo. Isso ajudou de duas maneiras, permitindo que ele alcançasse fontes de alimento de outra forma inacessíveis, muito parecido com uma girafa, e permitindo que ele devorasse seus arredores sem ter que mover o resto do corpo demais. Ossos leves e arejados e respiração por sacos aéreos. Além das cabeças relativamente pequenas, leves o suficiente para serem suportadas por um pescoço longo e fino, várias vértebras no núcleo do longo pescoço do titanossauro
estavam repletas de cavidades preenchidas com ar, tornando a coluna vertebral mais leve e fácil de suportar. Eles também podem ter tido um sistema respiratório de saco de ar ao estilo dos pássaros, que permite que o ar fresco passe sobre as partes de troca de gás dos pulmões durante a exalação e a inalação, resultando em maior eficiência respiratória e reduzindo o custo energético da respiração. Postura de ovos. Os titanossauros botavam ovos enquanto os mamíferos dão à luz filhotes vivos. Um estudo no início dos anos 90 descobriu que, nos mamíferos, o aumento do tamanho do corpo levava a uma diminuição no número de descendentes, enquanto para as aves, o número de descendentes permanecia bastante consistente à medida que o tamanho do corpo aumentava. Se isso fosse verdade para os dinossauros, significaria que até mesmo um dinossauro muito grande seria capaz de produzir um grande número de descendentes, resultando na capacidade de se recuperar mais rapidamente de quedas populacionais. A postura de ovos também evita um problema visto em grandes mamíferos. O aumento do tempo de gestação mostra uma tendência a aumentar com o tamanho. Leva mais de 1 ano para uma girafa ou um rinoceronte levar um filhote a termo completo. E para um elefante, o tempo de gestação é próximo de 2 anos. Para um animal do tamanho de um titanossauro, a gestação viva teria sido inviavelmente lenta. Por mais adaptados que estivessem, cerca de 66 milhões de anos atrás, um evento catastrófico, provavelmente um impacto de asteroide, exterminou os dinossauros. Seguiu-se um inverno nuclear. Sem luz solar suficiente, não há plantas suficientes. E sem plantas suficientes, não há mais grandes herbívoros. E a falta de presas significa não mais grandes predadores. No final, os gigantes da era dos dinossauros estavam condenados. Após o fim do reinado de terror dos dinossauros, os mamíferos puderam prosperar livremente. E prosperaram, eles o fizeram. Nos primeiros 25 milhões de anos deste período, o tamanho máximo do corpo do mamífero terrestre aumentou em várias ordens de magnitude. Então, de quão grande estamos falando? Eis o Paraceratherium. Um rinoceronte gigante sem chifres, com um nome gigante e difícil de pronunciar. Vivendo na Eurásia no início ao final do Oligoceno, 34 a 23 milhões de anos atrás, estima-se que o Paraceratherium tenha atingido até 4 metros e 80 centímetros, ou 15 pés, e 9 polegadas de altura no ombro, e pesado um espetacular 15 a 20 toneladas métricas. Isso é de 33 mil a 44 mil libras. Curiosamente, após este período de 25 milhões de anos de aumento do tamanho máximo dos mamíferos, parece que o limite máximo foi atingido. Então, por que pararam de crescer? Um estudo de 2010 sugeriu que 2 fatores-chave limitaram o tamanho dos gigantes mamíferos: temperatura e área terrestre. Primeiramente, precisamos entender que à medida que um organismo aumenta de tamanho, o aumento do seu volume total supera o aumento da sua área de superfície, resultando em uma diminuição da sua relação entre área de superfície e volume. Isso é resultado de uma geometria básica e é melhor ilustrado usando um cubo. À medida que se expande, seu volume aumenta a potência de 3, enquanto sua área de superfície só cresce a potência de... Isso tudo significa que um corpo grande e volumoso resulta em uma baixa relação entre área de superfície e volume, e isso é vantajoso para reter calor em habitats frios, ao estilo mamute. Esse tipo de corpo pode não se sair tão bem no calor, no entanto. É totalmente possível que o Paraceratherium fosse tão grande quanto um mamífero terrestre pode ser antes de ter problemas para regular sua própria temperatura corporal. Se for maior, o superaquecimento pode se tornar uma ameaça existencial. Talvez o poderoso Paraceratherium tenha chegado a um ponto em que seu ambiente sempre em mudança não era mais adequado para seu corpo volumoso. Afinal, eles estão extintos. Quanto à área terrestre, um animal muito grande precisa de muitos recursos. E muitos recursos geralmente significam uma grande área de habitat. Mudanças no ambiente em termos de clima ou em termos do grau de competição de outras espécies podem resultar em um animal como o Paraceratherium, ficando aquém dos recursos de que precisa para sobreviver. Como discutimos anteriormente, quanto maiores os mamíferos se tornam, menos descendentes eles tendem a produzir.
o que significa que a população como um todo é mais vulnerável a mudanças em seu habitat, incluindo as mudanças climáticas. Alguma combinação desses fatores provavelmente levou o Paracerotherium a seguir o caminho dos dinossauros não avianos. Extinção. Intrigantemente, porém, pesquisas em um pequeno fragmento de osso fossilizado sugerem que pode ter existido um mamífero ainda maior. Paleoloxodon, um antigo elefante, que se estima que pode ter sido 40 centímetros mais alto e pesado, cerca de 5 toneladas métricas, ou 11.000 libras a mais que nosso Paraceratherium. De qualquer forma, o Paleoloxodon 2 está extinto há muito tempo. Os fatores que descrevemos até agora se referem às interações entre os animais e seus ambientes. Mas também existem algumas razões mecânicas mais fundamentais pelas quais os animais tendem a não ter corpos enormes. Para entender esses fatores, trabalhamos com o paleontólogo e artista paleodoutor Mark Witten e o professor de física Vaya Ademaki. Quando você aumenta o tamanho de qualquer animal, ele fica mais pesado e necessita de músculos maiores e mais fortes para se mover. Para suportar esse aumento de peso, é necessário um esqueleto maior e mais robusto. O problema é que a resistência de qualquer material, em termos de sua capacidade de resistir a forças de tração, compressão ou cisalhamento, não escala com aumentos de tamanho de maneira linear. Como demonstrado com o Paraceratherium, o tamanho, volume e massa de um animal são qualidades tridimensionais, enquanto a área de seção transversal dos ossos, que compõem seu esqueleto, uma propriedade que determina sua resistência, é bidimensional. Isso significa que, ao aumentar a escala, há uma incompatibilidade entre a taxa na qual o volume e a massa aumentam. Dimensões aumentam a uma taxa cúbica, como comprimento x largura, x altura, e a taxa na qual a resistência esquelética aumenta. Dimensões aumentam a uma taxa quadrada, como comprimento x largura. Em suma, ao aumentar a escala de um animal, seus ossos não conseguem crescer rápido o suficiente para manter a mesma resistência em relação ao tamanho corporal. Embora tal processo obviamente não ocorra na natureza, a teoria nos diz que aumentar indefinidamente o tamanho de um animal eventualmente levaria a um excesso de tensão em seus ossos. E, finalmente, à falha do esqueleto. Esqueletos maiores também afetam a locomoção. Afinal, o osso é um dos nossos tecidos corporais mais densos e pesados. Ossos maiores precisam de músculos maiores para movê-los, e como em outros aspectos da escala animal, simplesmente aumentar a massa muscular não leva a um aumento 1:1 na força. O tamanho do músculo, a velocidade de contração e a potência de saída escalam a uma taxa mais lenta em relação à massa muscular. Adicionar mais músculo não leva a aumentos proporcionais de força. Dimensionar um animal indefinidamente cria um corpo pesado demais para se mover. Existe, portanto, um ciclo para a escala animal. Um aumento significativo na massa corporal requer um esqueleto maior e mais robusto, que precisa de músculos maiores e mais fortes para movê-lo, que por sua vez precisa de uma estrutura esquelética maior para suportá-los. Isso significa que na realidade os corpos dos animais têm um tamanho máximo quando a relação entre a massa corporal e a força esquelética é maximizada. Não há um limite superior universal para o tamanho dos corpos dos animais. No entanto, como o limite superior de tamanho depende do plano corporal específico, um corredor rápido como um galgo ou chita nunca poderia ser tão grande quanto um hipopótamo ou elefante, porque eles dependem de ter músculos relativamente fortes e poderosos, e pernas e esqueletos elásticos para impulsioná-los. Inversamente, grandes herbívoros como saurópodes e elefantes não precisam se mover rápido e têm esqueletos adaptados para estabilidade e suporte de peso, sobre velocidade e poder relativo. Então, onde tudo isso deixa o Kong? É muito provável que isso ultrapasse os limites do possível. Se quisermos que o Kong seja o herói correndo, pulando, escalando, matando dinossauros que conhecemos dos filmes, ele precisaria ser muito menor que um elefante. Um primata de 5 a 6 metros de altura vai ser muito mais pesado que um gorila vivo, e as tensões em seu esqueleto vão ser muito maiores. Contrariamente ao que vemos nos filmes, os Kongs da vida real provavelmente seriam incapazes de correr, pular, escalar ou suplexar répteis gigantes. Assim como nossos maiores animais vivos, como os elefantes, também são incapazes de tais proezas. Isso não significa que animais gigantes não sejam poderosos e fisicamente impressionantes.
Mas as leis da gravidade e do movimento não permitem que eles saltem e corram como criaturas uma fração do tamanho deles. Se uma criatura como Kong existisse, ela mal se pareceria com a versão da tela. De acordo com Witten, se os Kongs seguissem os princípios de escala dos animais reais, suas cabeças seriam proporcionalmente pequenas, como são em todos os herbívoros gigantes. A capacidade dos primatas de agarrar e manipular objetos com nossas mãos e pés provavelmente também desapareceria em favor de mãos e pés robustos para suportar seu peso. E eles provavelmente seriam majoritariamente sem pelos, pois os mamíferos gigantes têm mais dificuldade para perder calor do que para se aquecer. Nunca existiram macacos do tamanho de prédios. Isso não exclui todos os nossos grandes macacos na tela, no entanto. Dê uma olhada neste cara. Apesar desta versão gigantesca do King Louie ser claramente fruto da imaginação hollywoodiana, há indícios de que este macaco de proporções exageradas está mais enraizado na realidade do que se possa imaginar a princípio. Chamado de Gigantopithecus, por razões óbvias, o maior primata registrado caminhou pela Terra de cerca de 2 milhões a 350 mil anos atrás. Apesar de ser mais próximo do orangotango, teria se assemelhado mais a um gorila, ou Kong. O primeiro a descobrir restos in situ de Gigantopithecus blacki, o paleontólogo Pai Wentong, estimou que ele teria uma altura de cerca de 3,70 metros, cerca de 12 pés, o que o tornaria mais do que o dobro da altura de um gorila macho prateado médio. No entanto, isso foi em 1956, e estudos mais recentes reduziram as estimativas para cerca de 3 metros, ou 10 pés, e um peso na faixa de 200 a 300 quilogramas, ou 440 a 660 libras, tornando-o cerca de 1,5 vezes mais pesado e mais alto do que um gorila macho prateado médio. Apesar de 3 metros ser frequentemente citado como a altura do macaco, mesmo em publicações científicas populares, nosso especialista acredita que essas estimativas mais baixas ainda exageram o tamanho do Gigantopithecus. Os restos descobertos até o momento são escassos. Temos milhares de fósseis de Gigantopithecus, mas a maioria são dentes e 4 mandíbulas inferiores incompletas, material insuficiente para avaliar com precisão o tamanho do corpo. Os dentes e pedaços de mandíbula são grandes e devem ter pertencido a algo do tamanho de um gorila ou maior, mas Witten acha que não podemos quantificar isso no momento. Estimativas aproximadas de 200 a 300 quilogramas se sobrepõem ao tamanho de machos de gorila, especialmente grandes, tamanho recorde na natureza de 267 quilogramas ou 589 libras. Então podemos estar falando de um animal um pouco maior que um gorila, mas não muito. Se fizermos um pequeno experimento mental, existe algum conjunto de condições sob as quais o Kong poderia existir? O professor Brian Cox defende esse argumento. Em um planeta como Marte, dado a mesma resistência óssea, os animais poderiam ser mais massivos porque a força gravitacional de Marte é cerca de 1/3 da Terra. Isso permitiria, em princípio, que animais maiores vagassem pelo planeta vermelho. Kong e sua espécie também precisariam de um vasto espaço para vagar e uma enorme quantidade de vegetação exuberante para comer. Ajudaria se fosse realmente fresco, descartando o superaquecimento? Teria que haver competição suficiente para que ser grande fosse vantajoso, mas não tanta competição a ponto de ocorrer extinção. E por último, mas não menos importante, precisaríamos de algum tipo de mecanismo pelo qual grandes erupções vulcânicas, impactos de asteroides e outros eventos de extinção naturais fossem evitados. De qualquer forma, ele ainda se pareceria mais com isso do que com aquilo. Voltando à realidade do presente, no entanto, há esperança para pelo menos um dos gigantes mamíferos da história. George Church, um geneticista de Harvard, tem trabalhado em um projeto que espera ressuscitar o mamute lanoso. Se Hollywood nos ensinou algo, é isso. Se a ciência nos proporcionar a oportunidade de ressuscitar enormes animais pré-históricos, devemos absolutamente fazer isso. O que poderia dar errado? Obrigado por assistir.